Não foi um, não foi dois, são vários relatos falando sobre o avistamento de seres 2D no Brasil. Seres que, teoricamente, teriam vindo de outra dimensão, uma dimensão 2D, uma dimensão bidimensional. Então fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Você já ouviu falar nos seres 2D? Talvez ainda não. Isso porque é algo ainda não explorado, ainda pouco divulgado e que está tirando o sono de muita gente. Mas antes, se você gosta de assuntos como Sete Além, universos paralelos, efeito Mandela, backrooms e falhas da Matrix, mas percebe que alguém não quer que você saiba, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e o seu comentário nesse vídeo aqui, tá bom? Ah, e não esquece de ativar as notificações. Hoje eu vou contar para você 3 relatos sobre os seres ou criaturas bidimensionais, ou seja, criaturas 2D. E eles vão, os relatos, piorando e se tornando mais e mais bizarros, e tem tudo a ver com universos paralelos e Sete Além. Quer ver? Então, ó, já deixa um comentário aí para mim, assim, alguma coisa, para que esse vídeo tenha mais engajamento. Os vídeos não estão com o engajamento ideal e isso é muito ruim. Vamos lá. O primeiro relato é o da Ana e foi postado no grupo oficial de Facebook nesse mês aqui. Ela alega ter visto seres assim na região da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Portanto, o relato de hoje começa mais ou menos assim. Boa noite, amigos. Hoje eu estava passando pela Avenida 9 de Julho, sentido bairro. Em certo momento, estávamos parados no trânsito quando eu e meu marido vimos uma pessoa andando em cima da laje do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, que é um famoso prédio modernista de concreto. Percebemos, porém, que algo estava estranho. Notamos que se tratava de uma pessoa muito alta e muito desengonçada, com braços longos e pernas longas. Caminhava de maneira peculiar. O mais esquisito é que parecia que andava junto com outra pessoa com os mesmos movimentos sincronizados. Olhando com bastante atenção, nós notamos algo ainda mais estranho. Aquele ser, parecia estar em 2D. Parecia ser bidimensional, ou como dizem, parecia um recorte de papel, sabe? Será que o personagem de algum retrato de um quadro do MASP resolveu dar uma voltinha? Bom, brincadeiras à parte, estou encafifada até agora. Lembrando que a região da Avenida Paulista, da Bela Vista, é considerada uma das regiões com mais fenômenos paranormais e interdimensionais do país. Já vi relatos de pessoas que viram esses seres que parecem recortes. Alguém já ouviu falar em algo parecido? Dizem os físicos que defendem a teoria das infinitas dimensões paralelas que há realmente uma dimensão em que tudo é 2D. Eu resolvi procurar fotos ilustrativas no Google e acabei vendo em tutoriais que quem quer fazer desenhos animados em 2D precisa tomar certo cuidado, porque personagens em 2D podem causar um certo asco e uma rejeição no cérebro humano. Bom, pessoal, esse foi o relato da Ana no Facebook. Aí eu fui checar nos meus históricos, nos meus arquivos, e eu encontrei um relato que eu recebi há 4 meses. O relato do Augusto, que veio por e-mail, e é mais ou menos assim.
Luciano, meu nome é Augusto e eu tenho 32 anos. Meu relato não é de uma ida a Sete Além, mas é da vinda de seres de lá para cá. Bom, se não forem seres de lá, podem ser seres de outras dimensões quaisquer, mas eu sinto que são de lá sim. Bom, por causa de problemas financeiros, eu tive que me mudar para a casa do meu irmão, onde ele mora com a minha cunhada e os meus sobrinhos, lá na cidade dele. Eu assumi um trabalho no ferro velho dele, do meu irmão, e estou trabalhando lá até hoje. Nós ficamos somente eu e outro ajudante lá na área do pátio, pois é um negócio pequeno ainda que está em desenvolvimento e tem poucos funcionários. Mas naquele dia somente eu e esse funcionário estávamos lá. Esse ajudante se chama Pitambu. Bom, esse é o apelido dele, na verdade. E nós ficamos separando umas peças aproveitáveis para retíficas de motor, quando, de repente, ouvimos um barulho alto vindo da parte de trás do ferro velho. Nós temos 2 cães de guarda, que hoje são muito amigos meus, mas ambos, na época, estavam presos, porque ainda não tinham se acostumado comigo. Esse dia em questão era um sábado à noite, 11h30 da noite. Não me pergunte o motivo de eu e o Pitambu estarmos lá no fim da noite no final de semana, mas a operação lá tem uns horários bagunçados mesmo. Bom, após ouvirmos esse barulho, eu perguntei para o Pitambu: será que é ladrão? O Pitambu riu. Ele é um senhor, um homem mais velho com pouco estudo na vida, mas bastante disposição e bastante caráter. Ele me respondeu assim: olha, Augusto, pode ficar em paz que isso aí é os magrinhos, os fininhos. Fique em paz que eles já vão embora. E eu perguntei: o que é isso, Pitambu? São animais? O que são esses magrinhos que você falou? É algum rato? Alguma ave? Ele riu mais ainda e disse: não, não. Os magrinhos é um povo muito feio. Eles são só a frente e a parte de trás. Parece pessoa esmagada. Assim, você olha e eles não têm lado. Se olhar eles de lado, você não vê nada. Eles ficam mais fininho que uma linha. Eu fiquei arrepiado de ouvir aquilo de um homem adulto. Era realmente bizarro, mas logo o som, o barulho lá atrás parou e continuamos trabalhando. Decidi não perguntar mais nada porque o Pitambu é bem confuso de explicar as coisas. No dia seguinte, um domingo, na hora do almoço, eu estava conversando com a família do meu irmão na mesa. Eu já tinha até esquecido desse assunto, mas o meu próprio irmão tocou no tema. Ele disse: Augusto, o Pitambu falou que você viu os magrinhos. E aí, se sujou de medo? Eu respondi: eu não vi foi nada, eu só ouvi e depois ele contou uma mentira lá para mim. Meu irmão riu e falou assim: não é mentira não, o Pitambu não é homem de mentir. Ele bebe um pouco às vezes e é meio doidinho, mas ele não mente. Minha cunhada e meus 2 sobrinhos riram da minha ignorância e o meu irmão explicou: eu não sei nada sobre isso, não sei o que são e nem de onde vem. Começou bem devagarinho com 2 ou 3 aparecendo há um tempo atrás, agora é constante e em bom número. E aí eu perguntei: tá, mas o que andou aparecendo? O que é isso? E o meu irmão explicou. Ele disse: é um povo que parece saído da televisão. Eles só têm a frente e atrás. São feios que nem o diabo. A mão deles chega a encostar no chão por causa do braço comprido. E eles são bem altos e as pernas também são compridas. Alguns são homens, outros são mulheres, outros não dá para dizer. Alguns usam roupa igual a roupa de astronauta, mas tem outros com a roupa toda lisa e amarela. Outros usam roupa de executivo. E tem uns que a gente gosta mais, né, Diogo? Nisso, meu sobrinho Diogo concordou com o meu irmão. Sem ligar muito, ele estava mais preocupado em almoçar.
E o meu irmão falou: os que eu e o Diogo mais gostamos são os que têm roupa de palhaço. Nesse momento eu ri e falei: olha só, isso aí é mentira, vocês estão com graça pra cima de mim. Minha cunhada respondeu: não é joguete nem piada. Eles aparecem lá no ferro velho para pegar umas peças de caminhão, de carro e pegar peça eletrônica também. Eles já levaram celular das pessoas aqui da cidade e computador também, mas eles não tomam da mão da pessoa. Eles pegam se a pessoa deixa encostado em algum lugar, em cima de um balcão, se a pessoa esquece. Nisso, meu outro sobrinho, Rafael, irmão do Diogo, completou: e no começo eles roubavam bicho de estimação também, né, mãe? A minha cunhada confirmou: bem no comecinho eles andaram pegando uns gatos e cachorros, porque eles não devem saber bem o que é isso. Mas depois eles pararam. Os animais têm medo, têm pavor deles, e eles parecem que têm medo de nós. Bom, tinham, porque agora eles se acostumaram. E aí meu irmão completou: e esses magrinhos só parecem ser de paz, viu? Só parecem, porque um dia eles vão aprontar algo com a gente, isso eu garanto. Tudo que eles levam e têm é magro igual a eles. Eles parecem que não entendem nós, pessoas gordas ou coisas gordas, coisas com fundo como a gente. Eles só conseguem entender e levar coisas 2D como eles. Nisso eu me meti e falei: coisas tridimensionais. Eles não entendem coisas tridimensionais. Seria isso? Meu irmão concordou e falou: isso. Coisas tridimensionais eles não costumam pegar. Eles tropeçam às vezes em sombras. E às vezes parecem que estão projetados na parede. Mas às vezes eles não tropeçam nas sombras e passam por elas normalmente. E passam no meio da gente. Mas isso é raro. Eles precisam sempre de 2 deles para pegar uma coisa nossa, um objeto nosso. Por exemplo, para pegar um palito de fósforo no chão, eles precisam que 2 deles segurem o palito. E se um soltar, o palito cai no chão. Parece que eles são fracos ou as coisas atravessam ele. Não dá para explicar. Olha, Luciano, eu continuei não acreditando nisso que o meu irmão falou, nem minha cunhada, nem os meus sobrinhos. Mesmo assim, eu achei tudo muito bem elaborado, muito bem pensado. No fim da noite, meu irmão me encontrou no portão, fumando e olhando para a rua. E ele falou assim: os meninos falaram que tem 2 magrinhos que moram atrás do colégio, numa rua velha lá. Se você quiser, a gente vai lá de moto agora, quer? Eu não tinha nada para fazer e fui. Atrás do colégio havia realmente uma rua. Inclusive ainda, essa rua com poucas casas. E apenas uma dessas casas é bem velha e abandonada e fica mais afastada das outras na cidade. E o meu irmão falou assim: bom, desce aí da garupa e vai lá. Eu não vou entrar nessa casa. Se você quiser entrar, você entra e vê. E ele ficou lá parado, estacionado, e eu fui. Nessa hora eu tive certeza de que tudo isso era apenas uma pegadinha. Afinal, por que ele me levaria lá e ele mesmo não ia entrar? Não faz sentido. Então, com coragem, eu entrei na casa abandonada. E no princípio parecia tudo escuro e vazio. Mas de repente, da porta do que deveria ter sido uma cozinha, realmente apareceram 2 seres horríveis. Eram muito altos e desengonçados, com os membros grandes e os rostos muito feios. Eles vieram na minha direção me expulsando da casa, e eles gritavam, e os seus gritos pareciam aqueles barulhos, aqueles sons de fax. Sabe, Luciano? Sons antigos de quando a internet carregava, estava conectando. Eles faziam esse som. Eu me apavorei demais. Um deles parou de vir em minha direção, se virou e voltou para a cozinha. Só que, na verdade, ele pareceu que não virou exatamente para voltar para a cozinha. Ele apenas trocou de lado instantaneamente. Não sei explicar melhor em detalhes, mas ele não ficou girando. Ele simplesmente
ficou de costas, apareceu de costas e voltou para a cozinha. O outro continuou vindo na minha direção ameaçador. Eu saí correndo. Nunca mais voltei naquela casa, Luciano. Perguntei para o meu irmão e ele falou assim: eu te trouxe aqui para você ver, porque é melhor que você visse perto de mim, porque uma hora você ia ver. Todos aqui vêm. E agora, Luciano, quando eu ouço barulhos no ferro velho, eu torço para não serem aqueles seres, os magrinhos, os seres 2D. Eu perguntei por que o povo da cidade não denuncia isso, não chama a mídia ou não fotografa. E o meu irmão falou que fotos não capturam a imagem desses seres. E de resto, não há para que alarmar as autoridades. Ninguém ia acreditar. E se acreditasse, tiraria a pouca paz que aquela pequena cidade ainda tem. E é isso, Luciano. E esse foi o relato do Augusto. Eu preciso falar agora de um relato, ou melhor, uma mensagem de WhatsApp que eu recebi em abril. A pessoa pediu para não ser identificada, mas tem tudo a ver com esses dois relatos que eu acabei de contar. Prestem bem atenção e me deem a opinião de vocês. A mensagem no WhatsApp era assim: Luciano, vou comentar somente com você. Não vou falar lá no grupo e peço que você não conte mais para ninguém sobre isso que eu vou falar. Eu estou percebendo e estudando a ação de criaturas bidimensionais aqui na Terra. Isso mesmo, são seres 2D ou seres de 2 dimensões apenas, altura e largura. Ainda é cedo para eu falar algum detalhe, por isso eu vou só te passar algumas coisas que eu anotei que dizem. E essas coisas são o seguinte: o avistamento desses seres está aumentando nos últimos anos. A intenção deles não é boa. O contato deles com seres e objetos 3D causa intensa dor para eles, por isso eles usam roupas especiais ou atuam em grupos para tocar em coisas 3D. Eles são extremamente inteligentes e malignos. Eles gostam de estudar a nossa dimensão, estão aqui para coletar itens e tecnologia para uma eventual invasão. Eles perceberam que somos avançados em alguns aspectos e muito atrasados em outros, e eles usam isso em benefício próprio. Eles sabem que não conhecemos e nem comprovamos ainda o conceito de multiverso, e por isso, para nós, eles são algo extraordinário e assustador, diferente da dimensão deles e de algumas outras em que as populações já sabem e já estão acostumadas, ou pelo menos compreendem direito o conceito de multiverso e de portais dimensionais. Eles conseguem se esconder muito bem e passar dias na Terra antes de voltar para o mundo deles. Por isso, eles aproveitam para roubar, aprender e às vezes até matar. Eles precisam de veículos e aparelhos para criarem portais para virem para cá, e se levam algo daqui para lá, essa coisa ou ser é destruído. Eles estão fazendo testes para entenderem como levar itens e seres daqui da nossa dimensão para deles. A princípio, eles precisam reduzir o dimensionamento, porque tudo já existe em todas as dimensões. Eles precisam apenas ocultar a terceira dimensão do objeto e assim transportá-lo, ou seja, eles convertem de 3D para 2D. Eles querem descobrir como realizar o contrário, converter de 2D para 3D também, ou seja, desocultar uma dimensão. Assim, eles poderão desocultar a dimensão deles mesmos e começar a ter 3 dimensões. E aí eles poderão atuar plenamente e dominar a Terra. Eles são tão maldosos que fazem experiências cruéis e dolorosas com seres humanos e animais, aqui da nossa dimensão. Bom, Luciano, essas informações não são 100% certeza,
Eu pesquisei dados em fóruns, blogs, conversei com pessoas de vários países. Estou pesquisando no 4chan, no Reddit e até na Deep Web. Muita coisa ainda precisa de confirmação. Eu mesmo ainda não tive o meu primeiro avistamento, mas eu estou ansioso para ter. Eu vou permanecer no nosso grupo de WhatsApp aberto, de olho nas mensagens, e vou te posicionando tudo, Luciano. Até mais. Bom, depois desse WhatsApp, eu conversei com ele e pedi se eu poderia gravar um vídeo. Na época eu não tinha o relato da Ana e nem do Augusto, mas na verdade eu tinha o do Augusto, mas eu não tinha me atentado a ele, que ele tinha uma relação mais forte com esses outros relatos. Mas agora que eu vi que dava para fazer um vídeo, eu mandei uma mensagem e ele concedeu depois de uns dias, mas forçou demais para que eu não dissesse o nome dele de maneira alguma. E esses são os terríveis seres, as criaturas 2D que estão invadindo a Terra. E você tem alguma experiência sobre isso? Me manda seu relato sobre qualquer assunto pelo WhatsApp ou no e-mail luciano@setealém.com.br. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além.